Um grupo formado por entidades empresariais de Blumenau entregou para o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Marcos da Rosa, uma proposta de redução de gastos na Câmara. E uma dessas entidades é o Sintex, que é o Sindicato das Indústrias Têxteis de Blumenau. Nós vamos conversar então a partir de agora com o senhor Ulrich Kuhn, que é do Conselho Superior do Sintex. Vamos destacar aqui, né, como é que foi essa proposta. Senhor Ulrich, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Ontem vocês entregaram, portanto, né, vocês elencaram ali uma série de possibilidades, redução de gastos e economia. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que se chegou a esse estudo. Na realidade, eu tenho que contar um pouco na história. Em 2016, por causa das eleições, na fase pré-eleições, nós apresentamos um documento ao Legislativo e ao Executivo propondo uma série de alterações nas suas estruturas para poder fazer o quê? Para poder gerar mais caixa de investimento para a cidade. Nós sabemos hoje que as máquinas públicas a nível do Brasil, dos estados, municípios, estão inchadas, todos nós sabemos. Quer dizer, nós somos maiores, a gente não cabe naquilo que a gente tem. Bom, fizemos a apresentação do documento, nos reunimos ano passado, em novembro, com o senhor Marcos da Rosa, presidente da Câmara, discutimos o tema, olha, passou um ano, como é que a coisa está caminhando. Aí ele nos pediu ao chamado, então, G6, que é o grupo informal que reúne as maiores entidades de Blumenau, olha, nos apresente um estudo, faça uma sugestão. Aí nos debulhamos em cima de todos os detalhes, e aí é um mérito enorme da Câmara dos Vereadores, que é um portal da transparência hoje. Você pode examinar, verificar, trancar, quer dizer, não foi tirado nada da cartola, não foi tirado da própria Câmara dos Vereadores. E o projeto foi apresentado detalhado, cargo por cargo, função por função, o que nós achamos viável e o que não é. E apresentamos esse processo ontem, na reunião, ao Marcos da Rosa e ao vice, o Lanzarin. Evidentemente que é um papel para discussão. Sim. Agora, achamos que ele é totalmente viável e ele gera uma economia, esse documento, e não considerando nessa economia de 11 milhões, redondamente 11 milhões de reais por ano, só de salários e encargos, isso não inclui todas as despesas paralelas que cada eliminação de função, de atividade, de trabalho diminui. Cada um de nós geramos um custo, perfeito? Mas isso não está incluído ainda. As entidades, elas fizeram esse estudo usando dados do portal da transparência da Câmara. Agora, vocês não acham que isso pode inviabilizar o trabalho justamente da Câmara dos Vereadores? Não é um corte muito bruto? A Câmara dos Vereadores, em 2013... estamos falando de 5 anos atrás, trabalhava com um número menor daquilo que nós estamos propondo hoje. Quer dizer, o quadro já existia por uma série de circunstâncias, os quadros foram aumentando, decisões dos procuradores, atestado de conduta, enfim, houve uma série de razões nesse meio tempo e a máquina foi inchando, aumentando. E está aí o resultado de hoje. É o reflexo do Brasil. O Brasil tem uma estrutura pública. Não existe país no mundo, não existe nada parecido com o nosso país em termos de estrutura. Uma das finalidades, além de olhar para a nossa cidade, além de gerar uma economia no custeio fixo, gerar um valor para investimento, essa verba, inclusive, essa redução de 11 milhões por ano, no acordo ou na proposta que você fez da Prefeitura, é que isso não pode ir para o custeio, isso vai para investimento. Certo. 11 milhões por ano, nós viabilizamos a margem esquerda, nós viabilizamos o centro de convenções, nós viabilizamos por ano uma série de empreendimentos, aplicações de mobilidade que Blumenau não tem. E, além disso, serviria de exemplo para os nossos 5.570 municípios. Também. Agora, vocês entregaram essa proposta, logicamente, né, para o presidente da Câmara dos Vereadores. Nós procuramos o presidente, né, inclusive hoje pela manhã a gente fez um contato com ele, mas quem tem essa resposta é para a gente dar a posição também, né, da presidência da Câmara dos Vereadores, a Jamile Cardoso. Nós vamos até a nossa redação, porque a Jamile Cardoso, ela tem informações, a gente fez esse contato hoje pela manhã com o presidente Marcos da Rosa. Jamile, e qual é a posição dele, por enquanto, com relação a essas propostas apresentadas pelas entidades empresariais? Olha, Joelson, nossa equipe conseguiu conversar apenas por telefone com o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau hoje pela manhã, porque o Marcos da Rosa não está na sede do Poder Legislativo, ele está no hospital, a esposa dele está em trabalho de parto para ganhar aí o terceiro filho e por isso ele teve que se afastar das funções temporariamente.
mas ele já adiantou por telefone à nossa equipe de reportagem que na próxima quinta-feira ele deve estar de volta na Câmara de Vereadores e ele vai sentar com seus colegas, com a mesa diretora, com os demais parlamentares, para analisar melhor essas propostas que foram apresentadas pelas entidades sindicais, pelas entidades de classe aqui de Blumenau. Ele já adiantou também para a nossa equipe de reportagem que os contratos que a Câmara tem com os prestadores de serviço, que foram elencados aí nessas reivindicações, eles já estariam no limite, eles já teriam sido ajustados para economizar da melhor maneira possível, a maior quantidade de recursos possível. E ele citou também outras 2 medidas que já teriam sido adotadas por essa gestão da Câmara. Uma delas seria manter a quantidade de vereadores, que isso poderia aumentar para 23, mas eles optaram por permanecer com 15, reduzindo os gastos da casa. E o próprio salário dos parlamentares. O salário, ele poderia ser reajustado, ser aumentado, mas eles já decidiram manter. De qualquer forma, a gente vai acompanhar tudo isso e certamente na próxima quinta-feira, quando o presidente voltar, ele vai também atender a nossa equipe de reportagem. Joelson, eu volto com você no estúdio. Ok, obrigado, Jamile. Portanto, na quinta-feira, o conselheiro, né, do Sintex, o Riscon, conosco. Na próxima quinta-feira, portanto, eles devem fazer esse estudo. Claro que a gente entende, né? Ele se afasta temporariamente hoje. Que tudo corra bem, Marcos. Que né? tudo, exatamente, Deus, exatamente. Né? Ele tá aí para o nascimento da 3ª filha. Então, beleza. A gente agradece a sua presença. Vamos aguardar a posição deles, a reunião na quinta-feira e a gente volta a conversar. Não, o que tem que ficar claro também, que na nossa conversa de ontem foi dito claramente para o vereador, para o Marcos, essa é a nossa contribuição, é a nossa sugestão. Nós Sim. achamos agora, vamos construir isso. Eu acho que o Poder Legislativo, o Executivo e a classe empresarial e a comunidade tem que trabalhar em 4 mãos. Exatamente. Para encontrar uma solução. Agora, o caminho é gastar menos para poder investir mais. Eu acho que esse é o princípio. Tá certo. O Riscon, que é conselheiro do Sintex, é do Conselho Superior do Sintex aqui em Blumenau. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, Jair.